No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, diz que Maria nunca seguiu os ensinamentos de Jesus. Sendo assim, ela não poderia ser santíssima. Pode comentar sobre isso? Aí eu peguei lá no capítulo 14, né, honrai vosso pai e vossa mãe, um trecho, né? Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. O que a gente pode comentar sobre isso, Jorge? Não diz que ela não pode ser santíssima. O que diz lá é que ela não teria sido uma divulgadora da mensagem de Jesus. O que tem de errado nisso? Qual era a tarefa dela? A tarefa de Maria era ser mãe. Até porque ela era mulher. É muito mais difícil para uma mulher daquela época se apresentar de maneira tão independente para um trabalho de divulgação. Estamos falando da Palestina do século I. Então, a tarefa de divulgação teria que caber, evidentemente, aos discípulos que eram homens, porque a sociedade naquela época entendia no indivíduo masculino o elemento essencial para que a gente conseguisse alcançar essa divulgação. Maria exerceu o papel de mãe. E quando nós tomamos a obra Boa Nova, que fala sobre Maria no Boa Nova, a gente vai perceber que ela tornou-se mãe dos peregrinos, mãe de todos os outros, porque a atitude maternal era o que mais destacava-se na sua postura. Então, não é de se esperar que ela seja uma divulgadora do Evangelho, verdade. Mas ela tinha uma característica maternal. Quando ele fala que ela não teria entendido plenamente aquilo que o Cristo fosse, é no sentido de que ela, quando ainda convivia com Jesus, ela tinha algumas preocupações muito humanas, muito de mãe, o que é compreensível. Não se pode esperar que uma mulher tenha uma leitura absolutamente perfeita da missão de um Cristo sobre a Terra. Então ela era, antes de qualquer coisa, mãe. E isso fazia com que ela, muitas vezes, o enxergasse como o filho que ela tinha, e não como a gente enxerga o Cristo que veio para uma tarefa. Então isso é bastante belo, porque demonstra que mesmo com toda a sublimidade que o Espírito tem, quando encarna na Terra, os traços da maternidade se sobrepõem a tantas outras coisas. Lembrando aqui do último capítulo da obra, capítulo 30, quando ela está em Éfeso já, e ela recebe a visita de um peregrino, que ela nem sabe que é, em princípio, o próprio filho Jesus. Só depois é que ela vai perceber as marcas nas mãos e nos pés dele, e que ela tenta se ajoelhar, e ele não permite que ela se ajoelhe diante dele. É uma das cenas mais bonitas que a obra possui. Então, ela de fato não foi uma divulgadora da mensagem, porque sua tarefa era outra. A sua tarefa era a tarefa de ser mãe.